E aí, tudo certo? Sabe aquela questãozinha sobre numerais que parece boba, mas na hora da prova acaba tirando um ponto precioso? Pois é, essa classe de palavras tem uns detalhes, umas pegadinhas que podem fazer toda a diferença na sua aprovação. Então, nesta análise, a gente vai direto ao ponto para você nunca mais cair nessas armadilhas. Olha só o nosso caminho de hoje, é um verdadeiro passo a passo para gabaritar. A gente começa com o básico, o conceito. Depois mergulha nos 4 tipos que sempre caem em prova. Vamos dar uma olhada nas regras de flexão, que é onde muita gente boa escorrega, e claro, passar umas dicas de ouro. E no final, um teste rápido e aquela tabela resumo para salvar e consultar sempre que precisar. Vamos nessa? Beleza, nosso primeiro ponto. Antes de sair decorando tudo, a gente precisa ter uma base forte, né? Afinal, o que define um numeral na língua portuguesa? É isso que a gente vai entender agora. Então anota aí, a missão do numeral é trazer precisão, seja para contar, para ordenar, para dividir ou para multiplicar. Mas o detalhe que as bancas amam explorar está bem aí no final. É uma classe variável. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele muda, ele se flexiona. A gente fala 2 carros, mas fala 2 casas. Essa variação de gênero e número é um prato cheio para pegadinhas. Ok, conceito entendido. Agora a gente vai para o coração da matéria, o que realmente cai na prova, a classificação. É muito comum as questões pedirem para identificar o tipo de numeral. Dominar esses 4 que a gente vai ver agora é, assim, essencial. Pensa nesse slide aqui como o nosso mapa. É bem lógico, olha só. Cardinal é para contar quantidade. Ordinal, colocar em ordem. Fracionário, para dividir em partes. E multiplicativo, bom, para multiplicar. Simples, né? Agora vamos ver um por um com calma. Começando pelos cardinais. Pensa neles como os números do nosso dia a dia, sabe? Aqueles que a gente usa para contar qualquer coisa. 1, 2, 10, 500, 1000. A função deles é uma só: dizer exatamente a quantidade de algo. Agora, os ordinais. O próprio nome já entrega tudo, né? Eles botam ordem na casa. Quem foi o primeiro da fila? Qual a segunda chance? Eles estabelecem uma sequência, uma posição. Primeiro, segundo, terceiro. São eles que organizam o mundo. Tá, e se a gente quiser falar só de um pedaço de alguma coisa? Aí entram os fracionários. Eles são os responsáveis por representar a divisão de um todo. Meio copo, um terço do caminho. Sempre que a gente fala de porções, de partes, está usando um numeral fracionário. E para fechar essa turma, temos os multiplicativos. A função deles é bem clara: indicar um aumento, uma proporção. O dobro da aposta, o triplo do prêmio. Eles basicamente mostram quantas vezes algo foi multiplicado. Certos 4 tipos estão na mão. Mas agora a gente entra no verdadeiro campo minado dos concursos: as regras de flexão e uso. É aqui que um detalhezinho pode custar a questão inteira. Então, atenção máxima agora. Essa tabela aqui é o segredo do sucesso. Sério, repara na primeira linha, a dos cardinais. A variação de gênero é bem restrita. Só acontece com 1 e 2 e os números que terminam com eles. Agora olha as outras linhas. Ordinais, fracionários, multiplicativos. Esses variam bem mais, tanto em gênero quanto em número. Entender essa tabela é ouro puro para a prova. Agora que a gente já entendeu as regras gerais, vamos para as dicas práticas. São aqueles detalhes, aqueles truques que as bancas adoram usar como pegadinha para separar quem está preparado de verdade. Vamos ver como não cair nelas. E aqui temos um clássico, um campeão de audiência nos concursos: a confusão entre meia e meio. A regra é simples, olha só. Meia, como em meia-noite, é sempre numeral feminino. Já meio pode ser numeral masculino, tipo meio litro, ou pode ser um advérbio, que aí não varia. A dica de ouro é: se der para trocar por um pouco, é advérbio. Por exemplo, a pessoa estava um pouco cansada. Logo, a pessoa estava meio cansada e nunca meia cansada. Pega mais essas 3 regras de ouro para anotar. Primeira, 1000 não muda nunca. É sempre 1000 homens e 1000 mulheres. Esquece Miss ou Mila. Segunda, 100 é só para o número 100 sozinho. Se vier acompanhado, ele vira cento, como em 110. E por último, uma dica de concordância. Tudo que for maior que 1, o substantivo vai para o plural. Por isso, o certo é 1,5 kg e não 1,5 kg. Bom, teoria vista, regras e dicas anotadas, chegou a hora da verdade. Vamos ver como esse conhecimento todo aparece em questões de verdade no estilo da sua prova. Preparados? Primeira questão na tela. A pergunta é bem direta. Em qual alternativa a palavra destacada é um numeral ordinal? Pensa aí rapidinho.
Qual delas indica uma posição, uma ordem numa série? E a resposta certa é a B. Primeiro. Vamos analisar as outras rapidinho para não ter dúvida? 2 é cardinal, indica quantidade. Meia é fracionário, indica uma parte. E dobro é multiplicativo. A ômica que realmente estabelece uma ordem, uma posição, é primeiro. Vamos para a próxima. Essa aqui testa uma daquelas regrinhas de ouro que a gente acabou de ver. Qual é o jeito certo de escrever um número 120 por extenso falando de pessoas? E a forma correta é 120 pessoas. Letra B. Lembra da regra? A gente só usa 100 para o número 100 sozinho. Se ele faz parte de um número maior, como 120, a forma correta é sempre 100. E para ter certeza de que todo esse conhecimento vai ficar bem guardadinho aí na memória, vamos fechar com chave de ouro. A gente preparou uma tabela que resume tudo o que vimos, perfeita para dar aquela olhada rápida antes da prova. Sério, tira um print dessa tela agora, salva no celular, esse aqui é o seu resumo definitivo. Tem os 4 tipos, a função de cada um, exemplos práticos e, o mais importante, as regrinhas de variação. É a ferramenta perfeita para aquela revisada final. É isso, missão cumprida. Os numerais agora estão dominados. É um passo super importante, mas a gente sabe que a preparação para um concurso é uma maratona. Com essa base sólida, a pergunta que fica é qual vai ser o próximo desafio na sua jornada de estudos. O importante é continuar firme. Força aí e até a próxima!